Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do Contcast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf e essa é a nossa edição 122. Estamos fechando aqui nossas prévias, nosso esquenta para essa data FIFA do mês de novembro de 2024. Agora é hora de falar sobre as eliminatórias asiáticas, o que vai rolar aí nessas eliminatórias, que é onde a gente está chegando na metade. Chegamos na metade da terceira fase, chegamos na metade desta caminhada rumo à Copa do Mundo, para definir os primeiros classificados do continente, para definir quem chega na quarta fase, na repescagem, enfim, bastante coisa que a gente vai trabalhar por aqui. E a gente vai começar esse bate-papo daqui a pouco, depois que você se inscrever nas nossas redes sociais, seguir a gente, Twitter, Instagram, Threads e TikTok, @PonteVerde_. Também convido você a se inscrever aqui no Spotify, no YouTube, para você acompanhar nossos demais podcasts, nossos podcasts, nossos materiais sobre a data FIFA aqui do mês de novembro, tudo que a gente fizer ao longo aí desse mês. E também, claro, se você puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente a estruturar, a melhorar nosso trabalho. Não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com um amigo seu para que a gente possa chegar a cada vez mais pessoas, cada vez mais aficionados pela Copa do Mundo, para saber como está essa caminhada que na Ásia, pelo menos, está se encaminhando para o fim. E hoje estou aqui com o Yuri Casari para a gente falar sobre isso, para a gente comentar aí vamos chegar na metade, né, Yuri? Quinta rodada, exatamente a metade da terceira fase, depois logo a sexta, ou seja, já começamos a dar essas passadas finais dessa fase de terceira fase. Ainda não podemos ter nenhuma seleção matematicamente classificada nessa rodada, nesses dois jogos, mas podemos ter seleções que vão encaminhar muito a classificação, podem, se conseguirem resultados positivos. Tem seleção pressionada, tem treinador novo, e aí, Yuri, o que dá para esperar dessa última rodada em 2024 na eliminatórias asiáticas? Seja bem-vindo. Grande Salaf, estamos aí mais uma vez falando do futebol asiático de seleções, e essa vai ser uma rodada decisiva, na verdade, né? Como você mesmo disse, da questão matemática, não vai definir completamente, mas a gente pode ter aí algumas seleções praticamente pavimentando aí esse caminho por uma vaga direta para a Copa do Mundo nessa terceira fase, né? Temos alguns jogos muito bons, especialmente nessa quinta rodada, então a expectativa é muito boa para essa data FIFA. Então bora lá começar, vamos fazer aquele padrãozinho que, se você escuta o podcast, já conhece, se você está chegando hoje, vai passar a conhecer. A gente fala de cada grupo separado e vai comentando as partidas que temos, como estão as seleções, como elas chegam. No grupo A, a gente tem uma situação bem encaminhada com duas seleções aí que, como eu falei, se vencerem seus jogos, podem ser as seleções aí que podem estar bem próximas de uma classificação, que são Irã e Uzbequistão. Lideram com 10 pontos, o Irã fica na frente por conta do saldo de gols. O terceiro colocado, os Emirados Árabes Unidos, com 4 apenas. O Qatar vem na quarta colocação também com 4, mas tem um saldo negativo, toma uma sapatada do Irã na última rodada. Emirados e Qatar, no momento, iriam para a repescagem, Irã e Uzbequistão para a Copa. Na quinta colocação está o Quirguistão, na sexta está a Coreia do Norte com 2 pontos. O Quirguistão tem 3 pontos. Nessa quinta rodada, na quinta-feira, dia 14, o Irã vai até o Laos enfrentar a Coreia do Norte. O Qatar recebe o Uzbequistão num jogo que precisa vencer de qualquer forma. E o Emirados Árabes Unidos recebe o Quirguistão, fechando esse primeiro turno. Já no segundo turno, a gente tem a repetição da tabela, não é espelhada como em alguns lugares, é a repetição. A primeira rodada agora vai rolar na sexta. A Coreia do Norte joga 2 vezes em casa contra os líderes, né? Dessa vez contra os Uzbequistão em casa, entre aspas, porque joga no Laos. Já no Quirguistão, o Quirguistão recebe Irã. O Emirados Árabes Unidos encara o Qatar. Yuri, chama atenção, é óbvio, os líderes jogando fora de casa. Acho que isso chama um ponto que a gente pode observar, né? Que as duas seleções que estão na ponta vão jogar as duas partidas longe dos seus domínios, né? Tanto o Irã quanto o Uzbequistão, isso pode afetar em alguma coisa, principalmente até mesmo na questão do Uzbequistão, que encara o Qatar, né, que eu acho que é um grande jogo assim, dessa rodada dentro daquilo que estava falando. Qatar e Emirados precisando de reabilitação, né, o Emirados tendo a possibilidade de 2 jogos em casa, né, e um deles sendo justamente contra o Qatar. A gente tem também a seleção da Coreia do Norte, que vai jogar 2 vezes, não em casa porque joga no Laos, mas 2 vezes como mandante, né, pode se reabilitar. Um cenário, né, a gente, pelos resultados, não está tão aberto assim, mas é uma
uma janela muito decisiva, até para a gente saber se o Irã e o Uzbequistão vão continuar abrindo vantagem, e se abrirem vantagem, a vaga aqui para os dois está praticamente definida, né? Vai faltar um pontinho para cada, se eu não me engano, e para ambos classificarem, né? Se eu não estou enganado, se eles vencerem os 2 jogos, até os cálculos que eu achei e fiz também, a gente vai saber que uma das vagas vai ser de um dos dois, daí vai faltar definir qual dos dois que vai garantir essa vaga. Mas tem a certeza de jogar fora de casa, né? Ainda mais, como eu falei, o Uzbequistão que encara o Catar. O Irã ainda joga contra os 2 piores fora de casa, contra o Quirguistão e a Coreia do Norte. Enfim, como que você vê esse grupo? A gente falou muito, né, na nosso depois, sobre o Tintin Marques, da pressão em cima dele. Ele acabou não caindo, acabou resistindo, mas é um fato que se o Catar não mostrar rendimento, não conseguir resultados, o Tintin Marques não esteja nem na Copa do Golfo, né, que é no mês que vem. Enfim, como que você vê essa rodada, esses jogos que fecham o ano desse grupo A? É uma rodada bastante delicada, principalmente, obviamente, para o Catar e para os Emirados Árabes, né? Eles estão com 4 pontos, enquanto os líderes estão com 10, então 6 pontos de diferença. Essa diferença pode ficar ainda maior, dependendo dos resultados, né? A diferença, por exemplo, o Catar pode chegar a ficar a uma distância de 12 pontos, né? Dependendo dos resultados. Então é muito decisiva essa rodada, né? O Irã tem esses 2 jogos contra as 2 piores seleções, então a gente imagina que o Irã praticamente dê aí um passo praticamente definitivo, né, rumo a essa vaga direta. Não tem grandes desfalques, o único nome fora em relação à última convocação do atacante Mehdi Torabi, que nem titular vinha sendo, então vai com força máxima para essas 2 partidas. Não, acho que o Irã não vai sentir tanto essa questão de jogar fora de casa, né? É uma seleção muito forte que consegue manter o nível de jogo mesmo jogando longe dos seus domínios. Já o Uzbequistão acho que é um pouco mais delicada ainda a rodada, né? Embora seja um time, talvez com exceção do Japão, né, seja o time que está em melhor fase, né? Tá com uma sequência muito boa de vitórias, de jogos sem perder e tudo mais. É uma rodada que vai colocar à prova, né, tudo aquilo que o Uzbequistão vem construindo, né? O Uzbequistão tem o desafio, né, de não repetir o que vem ocorrendo há alguns ciclos, né, de ser aquele foguete molhado, a gente sempre com a esperança de que ele vai chega próximo e acaba dando aquela pipocadinha. Então acho que essa é a rodada decisiva para a gente ter a certeza mesmo que o Uzbequistão vai brigar por essa vaga ou simplesmente vai ficar pelo caminho, né? Então precisa dessas 2 vitórias. Mas também não tem desfalques, vai com força máxima, assim como o Catar, né? Que tem esse jogo aí que foi dado um voto de confiança para o Tintin Marques para essa sequência, né? Que também tem um jogo com Emirados, então 2 jogos muito importantes para o Catar, que vai mostrar para a gente se esse início ruim foi só um pequeno desvio, né, de percurso, ou se é o fim de linha para o Tintin Marques, né, o que seria uma grande decepção, não pelo Tintin Marques em si, né, mas pelo futebol que o Catar vinha demonstrando, né, inclusive na Copa da Ásia, né, foi campeão e tudo mais, nas outras fases. Seria uma grande decepção, embora eu acho que todo mundo também que torcendo contra a seleção do Catar. Nesse bolo tem o Emirados Árabes ali, que também está com esses 4 pontos, também precisa vencer, né, para não deixar desprender muito ali dos líderes. Começa enfrentando o Quirguistão e depois enfrenta justamente o Catar, né? São 2 jogos em casa, então tem aí uma obrigação entre aspas, né, de vencer o Quirguistão, mas contra o Catar vai como franco atirador, né? Sair dessa rodada com pontos é algo muito importante para os Emirados Árabes, para não ter que ficar brigando por essa 4ª vaga, né? Pelo menos ali ter certeza que, ao menos para a próxima fase, vai continuar brigando. Já o Quirguistão vem como azarão, né? Conseguiu fazer 3 pontos na última rodada, tem nesse jogo com os Emirados um grande desafio, mas em tese é um adversário mais acessível do que o Irã, que enfrenta na 6ª rodada, né? Uma vitória faria o Quirguistão entrar no G4, né? Entrar na zona de classificação para a fase seguinte, né? E daí daria uma desprendida também da Coreia do Norte, que é outra seleção entre as 2 piores na teoria. Tem esses 2 jogos acontecendo em campo neutro, né? Mas isso não quer dizer que serão jogos fáceis para os favoritos. A Coreia do Norte já mostrou que pode ser uma seleção muito chata, mas claro, há uma tendência que a gente imagina aí de 0 pontos para a Coreia nesta rodada, né? Mas está sendo uma terceira fase muito surpreendente. Então
não dá para descartar nenhum resultado aí. Vale lembrar que ninguém teve facilidade com a Coreia do Norte, né? Nem o Uzbequistão quando ganhou, nem o Emirados quando empatou, né? O mesmo jogo contra o Kirguistão foi um jogo equilibrado, a gente até falou que o Kirguistão conseguiu meio que achar o gol em certo ponto, empatou com o Catar, ou seja, não é porque está com 2 pontos com o adversário que deveria ser desprezado, né? Tanto por Irã, tanto pelo Uzbequistão. Sofreu apenas 5 gols, né? Até agora nessa fase. Se você comparar ali com a maioria das seleções, está entre as menos vazadas ali, mesmo sendo lanterna do grupo. Falta um pouco de eficácia no ataque, né? O único jogo que sofreu 2 gols foi justamente um empate contra o Catar, né? Em 2-2, onde atuou a maior parte do tempo com 1 a menos, né? A gente tem que recordar isso. Eu acho que você falou o jogo do Emirados e Catar, é importante lembrar que o Emirados ganhou no Catar, né? Então foi usado aquele ponto inesperado, então o Emirados vai com essa força para tentar, né, se manter vivo na briga pela vaga direta, mas principalmente para conseguir dar esse passo pela repescagem, né? E o Catar é aquilo, né? A gente estava até conversando antes, acho que se o Tintin vacilar aí, né, perder pontos, como falei, acho que não completo esse ano, né? Essa partida com os Uzbequistão, até pelas expectativas do Catar, tem que ter na vitória, né? A expectativa do Catar nesta fase era a classificação direta, né? Dentro desse grupo que se mostrou, né, não é um grupo com o Japão, não é um grupo com a Coreia, que podia ter vindo, né, aquele grupo com 3 seleções que foram para a última Copa, não. Um grupo em tese acessível. Só tem o Irã, que foi para a última Copa do Mundo. Então, conjunto com o Catar, claro. Tem essa questão, né, de, poxa, o Catar não conseguiu render. E você falou do Tintin, do que a gente esperava do Tintin, acho que é a questão muito, porque quando a gente não esperava, o Tintin entregou muito. E foi quando o Tintin assumiu, e em 2 semanas já teve a Copa da Ásia, e fez a Copa da Ásia que fez, mostrou muita evolução em relação ao Carlos Queiroz. E agora, quando a gente está esperando algo do Tintin, o time vem decaindo, não conseguindo mostrar muito futebol. Eu vejo que a situação do Catar é parecida com a da Arábia Saudita também, assim, não é exatamente uma calamidade, né? Olhando o grupo, olhando os confrontos, a gente não imagina que o Catar vai ficar fora da Copa definitivamente agora na 3ª fase. A gente imagina que pelo menos na 4ª fase o Catar passe, né? Mas a pressão sobre o Tite Marques é grande, obviamente, porque é uma das seleções, né, que mais investe, que mais espera, né, crescer nesse ciclo. Então, obviamente, a pressão é grande ali para o Tite Marques, e sair aí com 2 derrotas, 1 empate só, talvez possa ser bastante definitivo. Até a gente imaginava, esperava, talvez até ele tivesse caído na última data, acabou não acontecendo. Então é uma data FIFA aí bastante delicada e importante para o treinador do Catar. Até porque a gente trouxe aqui que o nome do Xavi ganhou força, né? A sombra do Xavi começou a atormentar ali, e até você falou, né, nessa questão de resultados, investimento, o Catar tem essa questão do legado da última Copa, né? Então o Catar precisava mostrar a resposta dentro do que foi planejado por conta do Mundial de 22. Então é aguardar, ver se o Catar vai dar essa resposta nessa rodada, precisa dar, se o Tite vai conseguir fazer isso. E até mesmo você falou, a gente não imagina o Catar ficando de fora agora, indo pelo menos mini para repescagem, independente dos resultados ruins, mas a repescagem é ruim porque são 2 jogos. E aí, um jogo que você pega um adversário mais retrancado, que você não consegue ganhar, você fica para trás para conseguir a vaga direta. Né, que é uma vaga direta, são 2 triangulares que nós teremos na 4ª fase. Então, todo mundo está tentando evitar isso. A gente viu, já fala daqui a pouco, a Arábia Saudita se mostrou para isso, que seleções menores, como o Kirguistão, né, a própria Coreia do Norte, essas seleções mais que estão na rabeira, para elas chegar numa 4ª fase seria épico, né? Seria um grande momento. Entretanto, já para uma seleção como o Catar, é um risco você ir para a 4ª fase. Então, tem esse ponto aí que pode acontecer com a seleção do Tite Marques, que precisa mostrar resultado nesta fase. Então, vamos agora para o Grupo B. Grupo B, a gente já falou várias vezes, era o grupo que a gente mais esperava essa distância entre seleções, e é o que está acontecendo. A Coreia do Sul lidera com 10 pontos, a Jordânia vem na 2ª colocação com 7, está na frente do Iraque pelo saldo de gols, o Iraque também tem 7 pontos, mas aparece em 3º. Oman vem na 4ª colocação com 3, o Kuwait é o 5º também com 3, Oman fica na frente pelo saldo de gols, e na 6ª colocação está a Palestina com apenas 2 pontos. Nessa rodada, a gente tem Kuwait e Coreia do Sul, na quinta-feira, às 11 da manhã. A 1h tem Oman e Palestina, jogo ali direto pela vaga no G4. E o Iraque, em Basra, recebe a Jordânia. Cara, esse jogo
por favor, você anote na sua agenda, você que gosta de eliminatória, você que vai poder assistir, meter um migué no trabalho, que esse jogo vai valer a pena demais. E aí, na sexta rodada, já começando o retorno dessa terceira fase, em Amman, a Palestina vai encarar a Coreia do Norte, já mudou agora a sede dos jogos da Palestina, agora vai ser na Jordânia. Antes a Palestina estava jogando no Kuwait, se eu não estou enganado, né? Mas não era não era na Jordânia. Oman vai encarar o Iraque e Kuwait encara a Jordânia. Yuri, a gente vem aí de novo o retorno ali com os confrontos separados ali, né? As três seleções de cima enfrentando as três seleções piores na sexta rodada, mas o grande foco aí é a quinta rodada. Se a gente for pensar em pontos possíveis e tudo mais, se projetar, porque nós temos 2 confrontos diretos. O Oman tentando mostrar sua força contra a Palestina, aquilo que a gente falou bastante, diferenciação dessas seleções que estão mais para baixo. Mas, sem dúvida alguma, Iraque e Jordânia, por tudo que já aconteceu neste ano, entre essas duas seleções. Para quem não se recorda, quartas de final da Copa da Ásia, oitavas de final, na verdade, e o Iraque vencia a Jordânia, o Amir Hassan foi expulso por causa de uma comemoração, e aí o Jordânia virou o jogo, e até mandei pro Yuri nessa semana que a Jordânia já fez um videozinho, vamos nos encontrar de novo, e as memórias desse jogo, que foi um jogo, por mais da polêmica, foi épico, e né, mais aconteceu com a Amir Hassan, o que aconteceu, mas, enfim, agora é o momento do reencontro, nesse momento que as duas seleções estão com essa... E a gente já projetava isso, né? Era o momento... Essas duas seleções iam brigar pela vaga direta na Copa. Uma dessas vagas tenderia a ficar com a Coreia, e a Coreia, por ter vencido na última rodada as duas, deu essa sobressaída, e tem tudo para confirmar nos jogos dessa rodada. Mas essa disputa aí, cara... E o que eu tô parando para pensar, Yuri, é que na última rodada a gente vai ter um Jordânia e Iraque valendo vaga na Copa do Mundo, possivelmente. Então, o que dá para esperar desse jogo e dessas outras partidas e seleções do Grupo B? A gente tem um jogo de gigantes no Grupo C, nessa quinta rodada também, até por isso que eu falei que a quinta rodada tem grandes jogos, porque tem um grande jogo no Grupo A, que é Catar e Uzbequistão, temos um jogo de gigantes no Grupo C, mas eu vejo como o grande jogo da rodada esse jogo do Grupo B entre Iraque e Jordânia, né? O Iraque está engasgado com a eliminação na Copa da Ásia, tem essa necessidade de vencer já, né? Afinal, no momento ocupa a terceira posição, precisa desse resultado para ocupar temporariamente, né, o G2 ali, né, o lugar da vaga direta. Vem com 6 mudanças na convocação, alguns experientes foram deixados de lado aí nessa convocatória, mas a base, o time titular está todo ali, né, especialmente o artilheiro, né, o Amir Hussein. Já a Jordânia tem a volta do Altamari, né, não esteve em campo na última data FIFA, né, o principal jogador do time. A Jordânia tem esses 2 jogos fora de casa, mas óbvio que esse primeiro jogo com o Iraque tem áreas de decisão, porque óbvio que eles também vão enfrentar, cada um vai enfrentar a Coreia do Sul, mas imaginando ali que a sequência seja parecida para os dois, né, vai chegar na última rodada, quem tiver vencido esse jogo da quinta rodada, provavelmente vai chegar com vantagem para essa decisão na 10ª rodada, como o Salaf bem destacou. Então a gente imagina que essa decisão para vaga direta fique entre essas duas seleções justamente na última rodada, então esse jogo tem tudo para ser o principal jogo de toda a data FIFA no continente asiático. A Jordânia pega na segunda rodada daí o Kuwait, né, que está faceiro ali com 3 pontos, né, perdeu apenas um jogo nessas 4 rodadas, joga 2 jogos em casa contra a Coreia do Sul e Jordânia. É uma rodada que, em tese, para não perder saldo, né, tentar buscar não ser goleado, a gente imagina que sejam 2 derrotas, então não ser goleado já seria positivo, mas do jeito que a coisa tá indo, do jeito que o Kuwait ali tá beliscando um pontinho aqui ali, não dá para duvidar do Kuwait arrancar um ponto aí de alguém. Já o Iraque... Só lembrando que o Kuwait perdeu só para o Oman, né? Isso que a gente tem que lembrar. As outras seleções, o Iraque e Jordânia, o Kuwait conseguiu roubar pontos. Muito bem destacado. Então não dá pra gente simplesmente descartar o Kuwait nessa história, né? Já o Iraque pega o Oman na 6ª rodada. O Oman que também precisa mostrar força ali entre o segundo escalão, né? Junto com a Palestina e com o Kuwait, então precisa de uma vitória, né, em pelo menos um desses jogos, né? Pega o Iraque na 6ª rodada e na 5ª rodada pega a Palestina, né? A Palestina que também tem esse jogo como prioritário, principalmente porque daí pega a Coreia do Sul na sequência, então é um jogo que
já fica mais complicado, né, para conseguir pontuar. E a Coreia do Sul é outra seleção a ter um retorno, né, assim como a Jordânia e a volta do Altamari. A Coreia do Sul tem o retorno do Son, que também não estava na última data FIFA, mas o time se mostrou muito bem, né? Conseguiu ter um bom desempenho, conseguiu ter uma boa atuação, mesmo sem o seu principal jogador, e tem uma rodada bastante favorável, como você já contou pra gente, né? E pode se isolar ainda mais na liderança da chave. A gente imagina que isso aconteça, ficando bem perto, mais uma vez, né, de estar na Copa do Mundo. Exato, e acho que eu também só pontuo a briga ali embaixo. Acho que esse jogo entre Oman e Palestina vai ser interessante nessa questão que a gente fala tanto da Palestina, de, né, tentar bater lá, martelar e nunca conseguir os resultados, contra o Oman, que a gente pontua que dentre essas 3 seleções que estão lá embaixo tem o melhor futebol. E se alguma delas conseguir surpreender, tanto o Kuwait contra o Oman, contra a Palestina, porque sim, quem conseguir roubar pontos aí pode se destacar nessa briga por essa outra vaga na repescagem. Lembrando que a Palestina aprontou com a Coreia do Sul lá em Seul, né? Conseguiu um empate, então vamos ver se consegue isso de novo. E também esse jogo contra o Oman, que é um jogo, por mais que o Oman tenha não seja tão equilibrado assim quanto é o confronto de Jordânia e Iraque, é um duelo aí interessante de se acompanhar, justamente pelas duas seleções estarem numa briga direta ali por essa vaga dentro do G4. Então fica aí o alerta mais uma vez para você acompanhar essa partida entre Iraque e Jordânia na quinta-feira, dia 14, 1h15, horário de Brasília. Vai ser um confronto aí que vai sair fogo, faísca, tudo que você imaginar dá para sair desse jogo. Vamos chegar no grupo C. O Yuri já deu um spoiler do grupo C. A gente vai ter um grande confronto também, seleções que estavam na última Copa que estão desesperadas para mostrar serviço, né? Já trocaram de treinador, enfim. As duas seleções aí que já mudaram ao longo dessas eliminatórias e tentam resultados, né, dentro das eliminatórias da Copa do Mundo. Então vamos começar falando da classificação. O Japão lidera com 10 pontos, a Austrália vem com 5, a Arábia Saudita tem 5, o Bahrein tem 5, a diferença está aí no saldo de gols, Indonésia com 3, a China também 3, a Indonésia tem um saldo de gols melhor. Quinta rodada, dia 14, às 6h10 da manhã, tem Austrália e Arábia Saudita, duas seleções aí que estão tentando se reabilitar na competição urgentemente. Aí às 11 horas tem Bahrein e China, um duelo ali tanto quanto direto, o Bahrein tendo uma grande oportunidade de se descolar, né, das duas seleções ali embaixo, enquanto a China tenta engatar uma sequência de vitórias. E na sexta-feira, dia 15, tem Indonésia e Japão às 9 da manhã. Indonésia tendo um desafio gigante dentro de casa contra o Japão, que está embaladaço nessa terceira fase. Aí na sexta rodada, a Indonésia volta a jogar em casa contra a Arábia Saudita na terça-feira, dia 19. A China recebe o Japão e o Bahrein recebe a Austrália. Yuri, se a gente não tiver surpresas, é para ser igual que a gente estava falando do grupo B, né? Uma rodada com confrontos diretos e a outra com confrontos ali onde se a Bahrein, Indonésia e China conseguirem roubar um ponto, vai ser uma surpresa. Entretanto, né, como você bem frisou anteriormente, você tem a Austrália e a Arábia Saudita. A Austrália trocou esse treinador anteriormente, né? Chegou o Tony Popovic, né, empatou com a seleção japonesa, querendo ou não, um resultado até importante, dado o nível das seleções, e conseguiu uma vitória contra a China de virada na ocasião. Já a Arábia Saudita fez isso agora, né? A gente gravou aquele último podcast repercutindo a rodada com uma pressão do tamanho do mundo em cima do Mancini, e que foi o que aconteceu, se concretizou ali em menos de uma semana, ele foi demitido, e aí pintaram vários nomes, né? A gente tinha falado que o Zidane era um nome que tinha bastante valor, acabou não acertando. A gente falou do Ramon Dias até com surpresa, e o Ramon Dias confirmou que recebeu uma proposta e negou, né? Muita gente aqui no Brasil não levou a sério essa notícia, e de fato o Ramon Dias foi especulado por lá. O Tite, e aí vai uma conversa que a gente teve, né, ao longo dessas negociações, apareceu o nome do Tite, mas para mim foi muito mais uma cavada de empresário tentando achar uma oportunidade do que a Arábia Saudita procurar o Tite, né, que o empresário do Tite foi para a Europa, ter reuniões e tudo mais. Mas passou 2 dias e a Arábia Saudita anunciou o retorno do Renard, né? O Hervé Renard está de volta, ele que comandou a Arábia Saudita na última Copa do Mundo, saiu para ir para a seleção feminina da França e agora reassume com essa missão de engrenar os sauditas rumo à Copa do Mundo. Vai ser muito curioso esses jogos, também mesmo a partida da Arábia Saudita contra a Indonésia, fora de casa, lembrando que a Indonésia segurou a Arábia Saudita no primeiro turno. O Japão tendo grande oportunidade de fazer 2 resultados muito bons fora de casa. O Bahrein, acho que também vale destacar pelo confronto direto com a China e o fato da Indonésia enfrentar Japão
e Arábia Saudita, o Bahrein ali nessa briga, até por vaga direta, porque não com a Austrália e a Arábia Saudita ficando para trás, ele pode ir a 8 pontos e a Indonésia e a China ficarem parados com 3, ou seja, já abre uma distância muito boa, né? Aquela vitória contra a Austrália, por mais que seja uma zebra gigante, ajuda muito ainda para o Bahrein estar bem vivo nessa briga. Enfim, como que você vê essa rodada, né, das possibilidades, o Japão poder disparar mais ainda na liderança, essa reestreia do Renan e também as seleções que tentam ser azaronas nesse grupo. A gente esperava uma divisão maior, né, entre os blocos desse grupo e acabou não acontecendo, né? Tá tirando, com exceção do Japão, tá tudo meio enrolado, mas começando pelo principal confronto, né? As duas seleções, Austrália e Arábia Saudita, em um início de trabalho, né? A Austrália já teve esse início com o Popovic na última rodada, bastante animador, né? Conseguiu ali 4 pontos, a vitória contra a China, que era meio que obrigatória, um empate contra o Japão fora de casa. E agora tem esse grande desafio contra a Arábia Saudita, né? Precisa dessa vitória. E depois tem o Bahrein, fora de casa, tendo que responder, né? Aquela derrota da primeira rodada que você citou. O Popovic fez bastante mudanças ali na convocação. 8 nomes que estavam na lista da última data FIFA não estão nessa. Então ele está tentando coisas diferentes, está tentando achar o melhor caminho aí para essa seleção. Já a Arábia Saudita aí com o retorno do Renan, né, eu acho que foi uma boa escolha pelos nomes que vinham sendo ventilados, né? Não que o Renan seja melhor que o Tite ou melhor que o Ramon Dias ou qualquer coisa do tipo, né? Mas pelo contexto mesmo, eu acredito que foi um acerto, alguém que já conhece os jogadores, certamente tem a confiança deles e dos dirigentes, que eu acho que no futebol do Oriente Médio aí, isso acaba sendo tão importante quanto ter a confiança dos jogadores, né? Ter a confiança dos dirigentes, que geralmente são os donos do país e tudo mais. E nesse momento de tensão que a seleção passa, eu acho que tentar fazer outra aposta no nome mais badalado, na minha visão, seria um tiro no pé nessa situação, né? A Arábia joga essas duas fora, depois pega a Indonésia, que por sua vez tem essas duas pedreiras, né? A própria Arábia Saudita e a seleção do Japão, né? São 2 jogos em casa, mas a gente acredita aí, né, que a seleção vai jogar mais recuadinha, né? A gente espera que o Paes, né, seja bastante acionado ali, né? O goleiro Martim Paes. Voltando ali para o adversário da Austrália na rodada seguinte, que é o Bahrein, né? Tem a chance de se colocar de fato como uma postulante aí para a Copa de forma direta, né? Pega a China em casa primeiro, então não dá para cravar que o Bahrein é grande favorito, né? Mas pelo futebol que a China tem apresentado, eu apostaria no Bahrein vencendo esse jogo, e depois pega a Austrália, já ganhou uma vez jogando por uma bola, pode muito bem ganhar de novo, ainda que a Austrália, claro, seja a favorita desse confronto. E aí a gente tem o Japão, 2 jogos fora contra a Indonésia e China, 2 jogos que a gente acredita que sejam, que o Japão termine aí com vitória, né? Com 6 pontos, praticamente também dando um passo muito importante, uma vaga direta para a Copa do Mundo. E fechando o grupo, né, com a China e a lanterna do grupo, vai como azarão para esses jogos. Tem a volta do Chang'e na defesa ali, mas também não terá outros 2 desfalques também na defesa. O Gao Zhuni e o Liu Yang estão fora dessa convocação. E dessa vez também vai sem nenhum dos naturalizados, né, em relação à última data FIFA. A gente chegou a comentar num momento que também tinha meio que cortado os naturalizados, depois eles voltaram. Então, mais uma vez aí, a China vai sem os naturalizados, vai sem os brasileiros, o Alan e o Fernandinho, que estavam na última convocação. Pois a gente, quando trouxe essa informação, não digo que foi um tiro no pé, mas a China não conseguiu render sem os naturalizados, né? Foi justamente aquele período da Copa da Ásia, que a gente estava nessa especulação, e acabou não dando certo, lembrando que a China passou por um mísero gol que a China conseguiu essa classificação para essa fase, né? Tenta embalar, acho que a Indonésia é interessante, né? A gente comentou muito isso da última vez, quando a Indonésia teve um adversário mais fraco, no caso foi a China, acabou perdendo, né? E não perdeu para a Arábia Saudita e não perdeu para a Austrália, então tenta aí manter esse tabu contra o Japão, mas o Japão é muito mais difícil. E estou curioso para ver como que vai ser esse encontro de Popovic contra o Renan, né? Eu acho que você pontuou muito bem essa confiança que há no Renan, né? Acho que o conhecimento dele no futebol árabe é muito importante, né? Vale lembrar que o Mancini, até você falou nessa questão de confiança, né, de como os dirigentes e tudo mais lidam, né? A gente vale lembrar que o Mancini, nas últimas coletivas, desceu o pau no fato dos jogadores não estarem jogando na Liga Saudita, né? Que eles perderam tempo de jogo e estavam chegando sem ritmo na seleção, estava prejudicando. Obviamente o pessoal não gostou dessa declaração, né? Então
trazer esse cara que sabe ser maleável, né? A apresentação dele já foi nesse nível, né? O vídeo de apresentação dele falando, não sei o que, lá, mostrando imagens, e ele fala I'm back, vestido como um saudita, de fato, né? Mostrando a pertença dele ao povo. Então, realmente essa questão de identificação que há com o Renan é muito interessante. Então, acho que você pontuou muito bem do que você trazer uma aposta, né? Vale lembrar que o Ramon Dias tem esse prestígio lá porque ele trabalhou por muitos anos em clubes por lá, então por isso que o nome dele foi ventilado, né? Mas principalmente nos nomes como Zidane e como Tite, seria você seguir no modelo do Mancini. Mas só que a gente sabe que, aí você até brincou com isso, né? Que a gente tem o receio que os sauditas têm muito isso, né? De tentar essa visibilidade, então manter os planos que talvez não deem certo, né? Com os nomes que talvez não fossem os melhores. Então isso ir indo a um ponto que não desse talvez o resultado esperado, mais uma vez. Então vamos aguardar. O Japão, nessa possibilidade também, o Japão é mais uma seleção que não pode se garantir matematicamente ainda, mas é uma seleção que está muito próxima disso, né, se ganhar esses 2 jogos, e tem condições de ganhar os 2 jogos, né, contra a Indonésia e contra a China, mesmo sendo fora de casa. E o Bahrein, como você pontuou, pode, de fato, estabelecer essa briga pela vaga direta, além do fato de abrir 5 pontos ou 4 para as seleções que estão fora de uma zona de classificação, deixar o Bahrein numa situação bem tranquila para conseguir, no mínimo, uma vaga para repescagem, que era algo que a gente achava que ia ser mais disputado, principalmente junto com a Indonésia. Então, pessoal, a gente não vai ter nessa data FIFA, né, Yuri, nenhum torneio por fora, né? A gente fala, nas últimas edições, a gente falou sobre eliminatórias da Copa da Ásia, eliminatórias da Copa do Sudeste Asiático. Dessa vez não teremos nenhum torneio por fora. Teremos alguns jogos aí variados, né, amistosos. A gente tem um torneio só, que é um triangular que vai acontecer no Tajiquistão, e nesse triangular o Tajiquistão convocou as seleções do Nepal e do Afeganistão. O Afeganistão que vai estrear o seu novo treinador, Usman Tosev. Ele assumiu o Afeganistão agora, né, após aquela campanha. O Afeganistão até se destacou, ele teve passagem já pelo Tajiquistão, inclusive o Tosev, né, já foi treinador por lá. Enfim, a gente tem o retorno de Laos e Maldivas, que eram as únicas seleções do mundo, sem descontar a Eritreia, que está por fora de tudo, que não tinham jogado nesse ano. Laos a gente sabia que ia jogar, porque tem a Copa do Sudeste Asiático no mês que vem, porém as Maldivas não tinham. Essas 2 seleções, vale lembrar, iriam disputar aquela fase de playoff da Copa da Ásia, que a gente teve no mês de setembro, porém com a desistência de Guam e as Marianas do Norte, a gente não teve, né, a participação delas, só que Maldivas volta, e curiosamente Maldivas vai encarar quem deixou elas na geladeira, Bangladesh, que foi o grande carrasco das Ilhas Maldivas no ano passado. Yuri, você tem vários amistosos, qual que você destaca, qual que você traz aí nesse continente asiático, já que, como nos outros continentes está todo mundo envolvido com eliminatórias, Liga das Nações, então basicamente só na Ásia que vai ter amistoso. Então a gente tem talvez uma outra seleção, a gente tem um jogo de Hong Kong com Ilhas Maurício, né, um jogo completamente aleatório. Mas qual aí seleções, jogos que você destaca entre esses amistosos? O grande destaque, por falar em aleatoriedade, né, é um amistoso entre Brunei e Rússia, né? Vai ser a estreia do brasileiro Vinícius Eutrópio no comando da seleção de Brunei, né? Quem estava comandando ali nas últimas partidas era outro treinador, era um auxiliar ali, né? E o Eutrópio finalmente vai estrear contra a seleção russa, que não está jogando, né, competições oficiais, está impedida por toda aquela questão da guerra com a Ucrânia. Então, um jogo bastante aleatório, né? A Rússia tem feito alguns amistosos, a seleção russa tem feito alguns amistosos bem exóticos, e agora enfrenta a seleção de Brunei, e é um desafio muito grande, né, para o Eutrópio logo na estreia pegar uma seleção desse nível, desse porte. Exato, lembrando que o Eutrópio está lá desde o mês de setembro, né? Ele mesmo falou que já estava acompanhando, já tinha conversas, aí no final de setembro ele é anunciado. Ele participa da preparação com a seleção ali no mês de outubro para os jogos das eliminatórias da Copa do Sudeste Asiático, porém não ainda sendo treinador oficial. Brunei acaba sendo eliminado pelo Timor-Leste, mas ele segue a caminhada, né? Lembrando que no ano que vem, a partir de março, tem eliminatórias da Copa da Ásia com presença de Brunei nessa disputa aí por 6 vagas, que ainda resta na competição continental de 2027. Tá certo, pessoal? Fechamos aqui essa edição, todo esse nosso esquenta. Então, se você quiser acompanhar, se preparar, tem esquenta aí de eliminatórias sul-americanas, esquenta do Brasil, eliminatórias da Oceania, tem tudo aqui no nosso podcast. Dá uma conferida, escuta aí se você quer aproveitar antes que comecem os jogos. Claro, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais,
Twitch, Threads, Instagram e TikTok, @PonteVerde_. Também segue aqui a gente no Spotify e no YouTube para saber quando vai ter mais podcasts, quando a gente postar materiais, até mesmo dos jogos agora dessa data FIFA. Se puder, apoia.se/PonteVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais o trabalho. E claro, compartilhe esse podcast com seus amigos que querem saber mais sobre eliminatórias da Copa do Mundo, querem saber mais como está essa corrida no continente asiático para chegar ao Mundial. Yuri, aquele abraço, meu amigo, a gente volta então depois dos jogos para fazer aquela repercussão geral de 2024 das eliminatórias asiáticas, ver como a gente vai para 2025. Até mais. Valeu, Salaf. Obrigado a todo mundo que acompanha o Ponte Verde. E vamos ficar de olho aí, aproveitar os feriados aí, né, para poder acompanhar um pouquinho o que vai rolar nessa quinta e sexta rodadas daí das eliminatórias da Copa do Mundo na Ásia. Exato. Qualquer coisa é só buscar o jogo gravado para você assistir durante a sexta-feira do feriado, já que só vai ter o jogo do Japão de manhã, e acordar na quinta-feira às 6 horas para assistir a Austrália e a Arábia Saudita vai ser um pouco difícil. Ou você já vai estar indo para o trabalho. Tá certo, pessoal? Agradeço a todo mundo que compareceu, acompanhou a gente. A gente volta numa próxima falando mais sobre futebol de seleções. Ponte Verde, caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até mais.